Questão 1. No critério teleológico, o direito administrativo é visto como o sistema dos princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado, certo ou errado? Resposta correta. Comentário. O critério teleológico ou finalístico considera que o direito administrativo deve ser conceituado a partir da ideia de atividades que permitem ao Estado alcançar seus fins. Nessa corrente, a atividade do direito administrativo é aquela que o Estado busca como finalidade de atender sempre ao interesse público. Está pronto? Porque lá vem a próxima. Questão 2. Embora a administração pública seja regida pelo princípio constitucional da legalidade, decisões judiciais podem servir como fonte para o direito administrativo, inclusive com força vinculante, certo ou errado? Resposta correta. Comentário. Conforme o artigo 103-A da Constituição Federal de 88, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Com isso, podemos sim dizer que as decisões judiciais podem servir como fonte para o direito administrativo, inclusive com força vinculante, que é o caso das súmulas vinculantes editadas pelo STF. Questão 3. Dada a origem francesa do direito administrativo pátrio, a jurisprudência, no Brasil, assim como ocorre na França, revela-se a principal fonte do direito administrativo, certo ou errado? Resposta errada. Comentário. O Brasil adota a Civil Law, em que a principal fonte é a lei, ao contrário da Common Law, em que a jurisprudência é a principal fonte do direito. Além disso, o Brasil adota o sistema inglês, jurisdição una, que opõe-se ao sistema francês do contencioso administrativo. Questão 4. O Estado é formado pela junção de 3 elementos originários indissociáveis, que são território, povo e governo, certo ou errado? Resposta correta. Questão 5. Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares, certo ou errado? Resposta errado. Comentário. Muito pelo contrário, a administração pública possui diversos privilégios em relação aos particulares. Exemplos: prazos mais extensos, possibilidade de existência de cláusulas exorbitantes em contratos firmados, remessa necessária, etc. Questão 6. A possibilidade de realização de obras para passagem de cabos de energia elétrica sobre uma propriedade privada, a fim de beneficiar determinado bairro, expressa a concepção do regime jurídico-administrativo, o qual dá prerrogativas à administração para agir em prol da coletividade, ainda que contra os direitos individuais, certo ou errado? Resposta certo. Comentário. No caso, trata-se de intervenção restritiva na propriedade privada, decorrente do poder de polícia do Estado, que, por seu turno, baseia-se no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, sujeitando o direito de propriedade dos cidadãos ao cumprimento de sua função social. Questão 7. Considerando as escolas e os critérios que conceituam o direito administrativo, o critério negativo relaciona-se à administração em sentido estrito, voltada à realização dos fins estatais, excluídas a legislação, a jurisdição e as atividades patrimoniais, certo ou errado?
Resposta certo. Comentário. O critério negativo residual diz que, por exclusão, encontra-se o objeto do direito administrativo. Aquilo que não for pertinente às funções legislativa e jurisdicional será objeto do direito administrativo. Next level. Questão 8. Considerando as escolas e os critérios que conceituam o direito administrativo, para a escola da puissance publique, o direito administrativo abrange as atividades administrativas, jurisdicionais e legislativas do Estado. Certo ou errado? Resposta errada. Comentário. Escola da puissance publique, autoridade pública, só considera direito administrativo os atos de império, ao contrário da escola do serviço público que considera tanto os atos de gestão quanto os atos de império. Questão 9. A administração pública obedecerá, exclusivamente, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Certo ou errado? Resposta: errado. Comentário. De acordo com a Lei nº 9.784 de 99, artigo 2º, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Questão 10. Os dois princípios fundamentais do direito administrativo são os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público sobre o particular, que são específicos desse ramo do direito. Certo ou errado? Resposta: errado. Comentário. O erro da questão é afirmar que são específicos do direito administrativo. Caso contrário, a questão estaria correta. Para Celso Antônio Bandeira de Melo, os princípios basilares são dois: supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Noutra banda, também é levada em consideração a doutrina de Di Pietro, a qual diz que os princípios que baseiam o direito administrativo são o da legalidade e supremacia do interesse público. Assim, caso a questão não cite um dos dois autores, serão levadas em consideração as duas correntes, isto é, se na questão vier dizendo que os princípios fundamentais do direito administrativo são o da legalidade e supremacia do interesse público, a assertiva também estará correta. Parabéns, guerreiro! Você chegou ao fim do quiz de hoje. Espero que tenha tido bons acertos. Fica a frase do dia: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Fique com Deus e bons estudos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele joinha para a gente. Até a próxima.